Nesse vídeo eu vou te explicar como a esquerda planejou toda a destruição econômica do Brasil e não apenas isso, o que eles estão prometendo para o futuro do Brasil, que será, obviamente, algo tenebroso. E para explicar esse assunto de forma mais concisa, nós vamos começar falando da era de ouro do Lula no segundo mandato, onde a exportação da soja realmente trouxe um grande incremento de entradas de capitais no Brasil, o que fez que a economia do Brasil tivesse um fôlego muito grande, o Estado pudesse arrecadar e investir nos sistemas sociais que a esquerda já estava começando a implementar por debaixo dos panos e que daria, é óbvio, chegaria nesse momento bem complicado que nós estamos chegando agora, onde o Estado não para de crescer e não para de gastar. Então, o Lula nessa época, ele teve uma oportunidade muito boa para ele poder fazer a implementação do sistema que o PT queria, né? Porque a China acabou dando essa cobertura para o Brasil e, óbvio, acabou acontecendo por uma questão até mercadológica, porque a China estava crescendo economicamente e precisava dos grãos do Brasil. Então, depois desse período de crescimento todo, a gente acabou chegando no governo da Dilma, onde aconteceu aquela crise de 2015, onde alguns dados oficiais dizem que chegou até 10 milhões de desempregados, mas, pessoal, a verdade é que os relatórios mais severos dizem que chegou a 15 milhões de desempregados em 2015. Certo? Crise causada pelo governo da Dilma na época que estourou o escândalo do Petrolão. Agora nós vamos falar sobre a questão do endividamento, porque nós temos uma subida do endividamento a partir de 2012 do Brasil, ao mesmo tempo que começa a entrar a crise e a renda do brasileiro começa a cair. Então o que aconteceu na prática é que a soja que o Brasil exportava para a China já não era mais capaz de manter o nível de gasto público que o Brasil tem, certo? Então, nós vemos aí em 2015 a derrocada do Brasil. Pessoal, é bom a gente abrir aqui um parênteses para falar que aquela qualidade de vida que havia em 2014 nunca mais foi alcançada. Nós estamos em 2026, quase 2027. O Brasil de lá para cá piorou, o Brasil de lá para cá caiu e nunca mais chegou naquele nível. Então, nós temos aí o auge do Brasil em 2014, né? E agora, de lá para cá, o que sobrou foi uma qualidade de emprego pior, uma qualidade de renda pior. Então o Brasil exportou muita soja e entrou muito dólar. O problema é que, ao invés do Brasil utilizar esses recursos para a sua industrialização ou para o desenvolvimento de produtos nacionais que tivessem valor agregado no mercado internacional, e aí eu coloco para vocês aí o índice de Made in, que é um dos mais importantes, né? Esse é o índice que mede a qualidade, a importância de um país no cenário global na produção de produtos de valor agregado, certo? Que colocam os nomes dos países como marcas, porque hoje o nome do país virou marca, coloca os nomes dos países lá em cima, num gráfico, né, de importância e de relevância no mercado internacional. O Brasil não utilizou esse recurso para aprimorar a sua entrada nos mercados internacionais. Pelo contrário, o Brasil utilizou todos os recursos e se endividou, né? Se endividou para gastar com a questão social. Então, nós temos aí um sistema que foi arquitetado pela esquerda perfeitamente para causar esses problemas que a gente está vivendo hoje. Então, para exemplificar e trazer aqui, de fato, o que eu vejo da economia do Brasil, certo? Eu quero trazer para vocês o sistema do Atlas Method do Banco Mundial. Hoje se utiliza ainda muito o sistema do PPP, que é o poder de paridade de compra que a população de um país tem. O problema é que esse sistema tem muitas falhas, a começar pelo fato de que 10 mil reais de salário não equivale a 10 mil dólares. E o fato também de que os produtos e a qualidade de vida que tem cada país são diferentes, né? A gente não pode comparar o Brasil e os Estados Unidos diretamente. Então o que o Atlas Method faz é pegar a média do câmbio dos últimos 3 anos e ajustar pela inflação do Brasil e dos países ricos. Dessa forma, nós temos uma visão real de qual é a renda e o poder de compra real do brasileiro em dólar. Isso porque o setor de serviços, por exemplo, como o salão de beleza, não ter seu cálculo baseado em dólar, apesar disso, o que acontece na prática é que o salão de beleza precisa de produtos importados para existir. Ou seja, as máquinas, as tesouras, os secadores, tudo que tem no salão de beleza, as tintas, tudo isso são produtos importados que são utilizados para que o salão de beleza funcione, ou seja, precisa de produtos que são cotados no mercado internacional em dólar. A mesma coisa acontece na construção civil. Apesar dos salários, dos pagamentos e das empreitadas serem todas feitas com base nos valores nacionais, tudo que é utilizado, tanto da fabricação do cimento, como as ferramentas que são utilizadas pelos trabalhadores na mão de obra, estão todos eles vinculados diretamente ao dólar. A mesma coisa acontece no setor de serviços, na área de restaurante e de alimentação, porque
a produção e a venda de produtos alimentícios nacionais depende da cotação que é dada pela exportação. Ou seja, se o Brasil exporta muito arroz, o preço interno do arroz sobe. Ou seja, no final, pessoal, o dólar define os valores da economia mundial e define o valor real do poder de compra da população, e não a paridade de poder de compra que apenas mede valores numéricos. Então o que eu quero trazer para você aqui é uma comparação nesses gráficos que são chocantes da desvalorização do poder de compra do brasileiro real em dólar em comparação com outros países aqui, né, da América do Sul. Então, na nossa região, quando a gente compara com a Argentina e com o Uruguai, nós vemos o Brasil perdendo na questão do poder de compra em dólares. O Brasil apenas vencendo o Paraguai nesse ponto. Mas quando a gente compara esses resultados, por exemplo, com a Guiana, que é um país que tem menos de 1 milhão de habitantes e que o Estado praticamente não intervém na economia deles, nós temos resultados absurdamente diferentes. E não só isso, nós percebemos no resultado histórico da Guiana que o país tem crescido sem parar durante todo esse tempo, certo? Foi crescendo devagarinho, só que a renda deles em dólar se tornou muito maior que a do Brasil. E é claro, eles acabaram no meio do caminho descobrindo uma reserva de petróleo que fez com que a renda do país aumentasse bastante. Ou seja, nesse caso, nós poderíamos comparar a descoberta do petróleo na Guiana com o crescimento da exportação da soja no Brasil e a diferença de como esses recursos foram utilizados. E nós temos esse resultado. A renda no Brasil caiu muito mais porque o Estado gastou praticamente todo o dinheiro, ou melhor dizendo, ele sugou da população através de impostos toda a riqueza que foi gerada durante esse período das exportações da soja, certo? Esse período que o Brasil teve um aumento no PIB bem grande. E é claro, analisando também Uruguai e Argentina, nesse caso, a gente sabe que ambos países também, apesar de ter uma renda maior do que o Brasil em dólar, eles também têm governos de esquerda e um Estado que gasta mais. Então, quando a gente compara Brasil, Argentina e Uruguai com a Guiana, nós percebemos que a não interferência, a não intervenção do governo no comércio local, aumentando impostos, é o que justamente faz a diferença e causando, né, claro, um aumento da renda muito mais consistente ao longo do prazo, a ponto de que agora a população pode desfrutar de um grande crescimento econômico com a descoberta do petróleo, porque não adianta descobrir o petróleo e gastar todos os recursos, né, o Estado consumir todos os recursos e a população acabar sendo empobrecida e não conseguindo ter a possibilidade de fazer a mobilidade social, saindo daquele estado de pobreza e dependência dos programas do governo, e pior ainda do que os programas do governo, o sistema estatal de saúde, o sistema estatal de educação e, o pior, o sistema estatal que está basicamente dentro das empresas privadas no Brasil, praticamente impedindo o crescimento e o desenvolvimento delas. Dessa forma, o Atlas Method ele nos mostra porque, de fato, por exemplo, um brasileiro, para comprar um tênis da Nike, precisa gastar muito mais do que um americano, provando que o PPP, paridade de poder de compra, não serve para essa Nike. Então, se um tênis da Nike para o americano custa $50, para o brasileiro, seguindo a cotação atual, custaria mais ou menos $100, ou seja, o dobro do valor em dólar. É o dobro do valor em dólar, ou seja, é uma situação bem pior, entende? Então, o que importa é o poder de compra em dólar. Certo? O que importa é o poder de compra em dólar descontado a inflação, certo? Por quê? Porque as pessoas, elas pagam o valor real do produto, certo? Elas pagam o valor real do produto, independente de quanto que elas ganham. Então, o valor do salário em real não tem relevância, principalmente quando o produto é importado, certo? O que importa é o valor do produto em dólar no mercado internacional. É uma situação bem complicada em quesito de poder de compra real dentre os países. Então, esse é o verdadeiro motivo do porquê o brasileiro vai perder o seu emprego e vai perder as suas pequenas empresas. Uma grande crise se avizinha sobre o Brasil, né, por causa da escolha estratégica da esquerda em criar um Estado social baseado em gastos, em aumento de gastos públicos. Certo? Então, os próximos anos serão terríveis. Serão tão terríveis que a própria esquerda já está falando em criar restaurantes populares onde a comida seria distribuída para a população. Veja só aonde que nós fomos parar com esse projeto socialista da esquerda do PT no Brasil. A situação vai ficando cada vez pior, certo? A renda do brasileiro cada vez menor e as empresas estão sendo abertamente atacadas e perseguidas pelo Estado com pacotes de impostos que já estão programados para vir nos próximos anos. Dessa forma, a esquerda conseguiu causar uma coisa inédita na história. Eles conseguiram enganar a população com um falso crescimento econômico baseado nas commodities, que era para ter sido utilizado para conversão em produção real do Brasil, inserção do brasileiro no mercado made in, que é o que importa, certo? Então, o Brasil está fora do mercado made in, o Brasil está dependendo 100% dos gastos públicos, os municípios do Brasil, os estados brasileiros dependem 100% do gasto dos repasses dos governos federais, das bancadas.
a situação está bem complicada mesmo para a economia brasileira e os próximos anos serão tão ruins, certo? Que os economistas estão dizendo aí sobre uma volta para 2015, né? Imagina só voltar para aquela crise de 2015, só que agora com agravantes bem maiores, com a possibilidade de recuperação do mesmo sistema praticamente nulo. Aliás, talvez essa seja a grande vantagem. Uma crise muito forte no Brasil, que de fato impeça que esse sistema volte, talvez seja a única esperança do brasileiro, porque o atual sistema consome tantos recursos que se ele continuar, o Brasil vai acabar. Basicamente é isso. Então, é melhor que esse sistema acabe para o Brasil continuar. É assim que eu penso, né? Então a esquerda conseguiu fazer um trabalho de lavagem cerebral na população tão grande que eles conseguiram convencer que é bom esse sistema socialista. Agora nós estamos vendo que foi uma grande enrascada que o povo se meteu, as pessoas simplesmente, digamos assim, se jogaram nas cordas e acreditaram que tudo ia dar certo porque estava tendo crescimento econômico. E pior ainda, a volta do Lula significa que as pessoas continuam acreditando que é possível voltar para aquele crescimento de 2009, né, quando teve o boom das commodities no Brasil. Pessoal, por esse vídeo é só, eu espero ter trazido muita informação, esclarecido muitas coisas importantes. Esse é um assunto que tem muitas nuances, acho que eu pude explicar muitas coisas aqui e principalmente dizer qual o motivo do porquê a esquerda está conseguindo destruir a economia do Brasil e tocar o projeto deles de socialismo, né, que de fato está dando certo, né, não tem o que dizer, né, é uma destruição total da economia. Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo, até mais, tchau.